Como que você vê isso, Célio? Então. Você que trabalha com finanças, trabalha com isso há tanto tempo, né? E vê uma pesquisa sendo feita com pessoas de várias religiões, de várias crenças, mas dizendo que o sucesso financeiro é devido a Deus. é. Inclusive pessoas que dizem que não creem em Deus também. É interessante, Uma isso. parcela razoável dessas pessoas também afirmaram que o seu sucesso financeiro elas devem a Deus. É confortante por um lado pensar nisso, né? Porque nós temos que ter consciência que na verdade tudo aquilo que nós temos vem de Deus, né? Afinal de contas a vida vem de Deus. Essa é a crença que nós temos, que nós somos seres criados por Deus, Sim. né? Pela sua vontade e que portanto tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, nós devemos a Ele. Isso é base da nossa crença, né? Deus é a fonte de tudo para nós. É a fonte do bem, é a fonte da direção, né? Quer dizer, tudo aquilo que nós temos, na verdade, nós devemos a Deus. Então, talvez essa pesquisa Sim. indique isso, que de alguma forma as pessoas reconhecem que existe um Deus e um Deus que abençoa. É um lado positivo, é um lado que nos anima. Mas pode ter um outro lado, talvez, que não seja tão positivo assim, né? Isso que eu ia perguntar, porque, tudo bem, o sucesso eu reconheço que é Deus. E o fracasso? Será que as pessoas também entendem que seu fracasso é a responsabilidade de Deus também? É possível. É possível que algumas pessoas elas enxerguem isso daí nesses dois extremos, né? Sim. O sucesso vem de Deus, então eu tenho que esperar em Deus, que Deus faça as coisas, mas também... Esperar. Braços cruzados, esperar. De forma mais passiva, talvez agindo menos, tomando menos atitude, sendo menos proativo. Mas, por outro lado, também, se as coisas não estão indo bem, é porque Deus não quer. É porque Deus não está me abençoando, é porque Deus está me punindo. Talvez a gente possa enxergar essas duas visões aí, que são visões que, de certa forma, tiram um pouco a responsabilidade das pessoas, né? Sim. E colocam a responsabilidade Transferem, né? Transferem. Que é algo que é muito próprio do ser humano, né? Principalmente em momentos de dificuldade, procurar transferir responsabilidade, né? E ficar numa situação mais cômoda, né? Mais em paz com a sua consciência. Sim. Aí eu até pergunto, a que nós devemos, né, o sucesso e o fracasso também? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque o ano está só começando e às vezes nós transferimos e justificamos algumas coisas, mas depende muito da gente, né? Depende. Eu estava vendo um dia desse uma série de entrevistas com crianças e achei muito interessante. Crianças bem pequenas, faixa de 5 anos ainda, 6 anos. Quando o entrevistador vira para uma delas e pergunta assim, como é que eram as coisas antes de você existir? Aí ela responde assim, não me lembro. Que Foi legal. Muito curiosa a resposta que ela legal. deu, não me lembro. Antes de nós existirmos, né, se nós não existíssemos, não teríamos consciência de nós mesmos, mas nós existimos e temos consciência da nossa existência. E por conta disso, a fé cristã, ela coloca no nosso coração a certeza de que nós fomos seres criados por Deus e que Deus, na verdade, é aquele que nos dá a vida. E nós, como cristãos, também cremos que Deus é abençoador. A Bíblia fala que nós temos que ter fé e que Deus se agrada. É impossível agradar a Deus sem fé, porque aquele que se aproxima dele deve crer, em primeiro lugar, que ele existe, mas também que ele é abençoador. Deus é um Deus que está disposto a abençoar. Então, Deus coloca diante de nós, e aí Deuteronômio fala, inclusive isso, o livro de Deuteronômio, ele coloca diante de nós e fala assim, estou colocando diante de vocês a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Então, Deus coloca diante de nós um caminho a ser seguido. Isso já é uma forma de Deus nos abençoar. Isso já é uma forma de Deus interferir no nosso sucesso. Mas a escolha é nossa. Nós temos que fazer a escolha certa. E é interessante porque eu queria até que você falasse, Célio, porque às vezes a gente faz a escolha, mas toda escolha, ela requer uma disposição. Né? Eu escolho isso, mas eu também não faço nada. Sim. Eu escolho isso, mas eu não mudo a minha mente, eu não mudo minha posição, eu não mudo a minha forma de pensar e de agir, achando que somente eu ter escolhido já vai resolver o meu problema. Sim. Deus é um Deus abençoador e, como eu falei, coloca diante de nós escolhas. Mas a vida está o tempo todo propondo para a gente agir. Sim. Né? Então nós temos aí uma direção.
mas nós temos também um trabalho a ser feito, nós temos uma responsabilidade, nós temos um espaço a ser ocupado. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar aquilo que Deus coloca à nossa disposição através da Bíblia, os ensinamentos, muitos ensinamentos que a Bíblia tem, mas nós temos que agir. O agir é do homem, né? Deus dá a direção, mas o agir é do homem. É claro que Deus abençoa, Deus também interfere na nossa história, Deus também age em nosso favor. Sim. Mas existe uma responsabilidade que ela é nossa e nós temos que tomar essa responsabilidade nas mãos. Quando os nossos filhos, né, meu e da Inês, eram pequenos, eu costumava usar muito uma frase com eles. Eu falava assim: quando você quiser que alguma coisa dê certo, faça dar certo. Ou seja, você é agente, você tem que interferir, você tem que sair da inércia e você tem que agir. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.